Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Corinthians e Palmeiras, os dois arquirrivais, se enfrentaram. E 4 meses depois da final do Campeonato Paulista, decidido pelas duas equipes e vencido pelo Corinthians. Justamente 4 meses depois, quando pela primeira vez, depois desse período, o Corinthians conseguiu colocar em campo o seu trio ofensivo: Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. E vejam só, nova vitória. Até estava conferindo as informações, é um trio que está invicto jogando em Itaquera, invicto diante do Palmeiras. Olha que loucura. Eles e Hugo Souza. A derrota na terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve Matheus Donelli, não teve Rodrigo Garro também. Em outros momentos, ou um se ausentava ou outro. O Dorival Júnior, por exemplo, que chegou no dia 28 de abril, não tinha conseguido colocá-los em campo. Colocou dessa vez. E o Dorival Júnior, ele foi ajustando o time finalmente de trás para frente. Ajustando o sistema defensivo, que foi bem contra o Cruzeiro, naquele momento líder da competição, que foi bem diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Mesmo ele colocando reservas no primeiro tempo, quando ele reforça o time no segundo, a situação melhora significativamente e o Corinthians empata jogando até bem no Rio de Janeiro. E aí vem para esse confronto em que o Corinthians não toma gol e vence por 1-0 e teve até um pênalti desperdiçado. Vamos lá, vamos para o jogo, porque o Palmeiras também foi e vem sendo decepcionante em termos de desempenho. Está reformulando, está mudando bastante a sua equipe. O Abel escolheu um ataque com o Sousa pelo lado esquerdo, primeira vez como titular, que acho até que fez um bom jogo. Tem um chute dele maravilhoso, que a bola passa do ladinho da trave. Mas ele também teve outras chances, né, como aquelas salvas pelo Gustavo Henrique no primeiro tempo, em que depois o André Ramalho acaba tirando em cima da linha num chute, acho que do Facundo, não, do Giai, que está chegando pelo lado direito. Enfim, o Abel, ele está modificando o time para ter um jogo mais por dentro, com o Facundo Torres saindo da ponta para o meio, com o Maurício aproximando, o Vitor Roque brigando com os zagueiros lá na frente. É um Palmeiras diferente, mas que teve dificuldades no jogo. Por quê? O Corinthians teve a energia pedida pelo seu treinador, que não apareceu naquele clássico contra o São Paulo e que depois começou acho que deram uma chacoalhada boa, porque aí a rapaziada começou a competir, jogar, correr, e no primeiro tempo foi assim. Os primeiros 30 minutos foram do Corinthians. O Corinthians foi dominante, talvez empurrado pela torcida, talvez motivados, né, por se tratar de um clássico, e todo mundo indicava um favoritismo ao Palmeiras pelo momento do time, pela qualidade técnica dos jogadores, mas a gente sabia, o trio estava de volta e aos pouquinhos o Corinthians estava se ajustando defensivamente, jogava em casa, então é óbvio que poderia vencer o jogo, mas fácil não seria. Mesmo assim, o Corinthians foi para cima e conseguiu de certa forma, impediu o Palmeiras de jogar. O Palmeiras optou por aquela estratégia que ele gosta de fazer, e muitas vezes se dá bem por isso, de esperar, de jogar na transição, no contra-ataque, porque o Palmeiras tem uma ligação muito rápida para fazer isso, mas ele pouco conseguia ficar com a bola. Era mais o Corinthians que atacava. 15 minutos, acontece o pênalti. O Memphis domina, quando ele vai arrematar, o Gustavo Gomes chega travando e acaba até atingindo a perna do Memphis. A gente reclamou tanto da arbitragem, né? O Braulio da Silva Machado chama o Wilton Pereira Sampaio, que acaba marcando a penalidade de forma correta e dando um amarelo para o Gomes. O Yuri vai para a bola, o artilheiro, o Yuri Alberto, que está voltando, né, depois de 50 dias, eu acho que ele está ainda sentindo isso, né, mas é um cara sempre decisivo, que chama a responsabilidade, e não acho que ele tenha batido mal. É que o Everton fez uma defesa absurda, uma bola forte, a meia altura é verdade, mas foi uma pancada, e o Everton foi lá buscar, adivinhou o canto, e defendeu a penalidade. Isso já era 21 minutos, né, porque o jogo ficou parado muito tempo. O Corinthians continuou em cima, continuou criando oportunidades, mas aí a partir dos 30, 35, o Palmeiras começou a controlar mais o jogo, começou a chegar num escanteio aqui, numa finalização ali, numa troca de passes à frente da área, mas o sistema defensivo do Corinthians foi brilhante nesse jogo. Cara, eu não consigo tirar nenhum jogador. O Gustavo Henrique foi um gigante. O André Ramalho salvou essa bola em cima da linha, que seria gol do Palmeiras, numa chance tão clara quanto a de um pênalti. O Mateuzinho fez um jogo muito bom. O Matheus Bidu do outro lado também. E o Ranielli à frente da defesa foi um leão. Ranielli encontrou
E o Dorival estava pecando nisso, né? Porque ele testava o Maicon, Bidon, Martinez. O cara é o Ranieri. O primeiro volante do Corinthians é o Ranieri. Ele é o cão de guarda. Ele que tem a chave do calabouço. É ele que tem que ficar ali na frente da defesa. E eu entendo a reclamação do Palmeiras no segundo tempo, quando ele faz faltas sequenciais e o Wilton vai deixando passar. Até que numa ele impede um ataque promissor, fica até pistola com a marcação e com a aplicação do cartão, mas ele já merecia por uma sequência que ele estava fazendo, porque ele caçou o meio-campo do Palmeiras em várias possibilidades, em várias oportunidades, porque ele é esse cara. Ele é o cara dali, jogou muita bola, o Ranieri, tá na dele, tem um árbitro em campo que pode deixar passar alguma coisa ou outra, mas ele tem que fazer o jogo dele de combate como ele fez. E, cara, o sistema defensivo do Corinthians foi muito bem. E o Palmeiras ali começou a chegar no final do primeiro tempo. Tava melhor até. No segundo tempo, a coisa meio que truncou, equilibrou, teve lá, teve cá. Acho que ali começou a dar aquela coisa do tipo, não quero perder, ninguém quer perder aqui, mas também não posso me expor muito. Santos, me diz uma coisa sobre o Rafael Veiga no Timão. Tá sabendo alguma coisa? Um dos jornalistas informou sobre Rafael Veiga no Timão. Cara, eu nunca ouvi falar sobre isso, tá? Nem sei qual foi o jornalista que informou. É um jogador que perdeu espaço no Palmeiras, seria um bom reserva para o Garro, né? Seria um bom reserva para o Garro, por que não? Saber o que falta, né, para o nosso time ter que ficar poupando sempre? Seria só a idade mesmo ou um treinamento físico melhor? Cara, o Corinthians, eu acho que só a idade, cara. É a idade, é a característica de cada jogador também, mas muito mais a idade. A gente teve alguns que, mesmo acima da idade, ainda não vigiaram, né? Melhor dizendo, foram pra balada, aquela coisa toda. Então eu acho que só não é só questão de fazer um trabalho físico diferente, tá? É um elenco que foi mal também montado, né? É um elenco que ele é desequilibrado, né, fisicamente. Então o Corinthians vai precisar contratar jogadores mais jovens. Eu sou da opinião que a gente tem que parar de contratar jogador, pelo menos não nunca, né? Não vou dar uma de Augusto, né? Falar, nunca vou trazer um jogador acima de 30 e depois trouxe vários. Até porque não existe isso no futebol, você não pode falar isso nunca. Mas eu acho que as próximas contratações, por exemplo, de 5 contratações, só uma deve ser acima dos 30 anos. Por quê? Para você trazer o equilíbrio que o elenco está precisando. Porque o elenco do Corinthians, ele tem prazo de validade. Ele só trabalha com tiro curto. É um time de Copa. Como eu já expliquei para vocês no vídeo ontem, é um time de Copa, velho. É um time que realmente só trabalha aí a tiro curto, né? Não tem força para ganhar, por exemplo, um Campeonato Brasileiro. Mesmo com um trio na frente que é muito bom tecnicamente. Casos do Garro, do Memphis e do Yuri. O Corinthians, ele precisa dessa força física, uma força jovem, né? Não vai resolver com trabalho físico, não, tá? Eu falei desse trio da frente, cara, achei ontem que o Yuri jogou mal, né, velho? Depois eu tava vendo, eu assisti o jogo, né, naquele calor, analisando tudo, né, aquele calor do jogo. Depois fui ver os melhores momentos pra dar aquela curtida, né? Porque como jornalista a gente fica analisando, a gente assiste o jogo assim, não vibra muito, né? Aquela coisa, né? Eu sou da opinião que ou você torce ou você analisa o jogo. As duas coisas que é difícil, né? Até dá pra fazer um pouquinho, mas... por isso que nos meus reacts acho que vão ser chatos, porque eu quero prestar atenção no jogo, né? Não quero ficar conversando, torcendo, pulando, eu quero prestar atenção no jogo. Aí depois eu ver os melhores momentos pra dar aquela curtida, né? Sem exigência de analisar um jogo. Cara, eu observei que até naquele lance final o Yuri foi mal, né, velho? Aquele lance no finalzinho do jogo. Pô, ele tinha que ter tocado pro Memphis. O Memphis tava entrando sozinho na direita, velho. Aonde que ele aprendeu a ser fominha? Foi com o Roger Guedes, velho? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei além de ter perdido o pênalti, cara, eu achei ele muito fominha, velho, naquele lance lá. E eu sou daqueles que costumam dizer que uma decisão, né, ela é definida, né, em detalhes. Um jogo é definido em detalhes, né? Esse jogo tem 200 minutos, né? Não vou nem falar 180 minutos, que tem mais, né? Esse jogo tem 200 minutos, né? Já foram aí 100 minutos desse clássico. E, cara, o Yuri, o Yuri pra mim foi muito egoísta, cara, tá?
O Yuri, para mim, foi muito egoísta naquele lance final, que o Corinthians poderia ter feito 2-0 e ter deixado o Palmeiras numa situação bem difícil, quase matado o confronto. Salve, fiel corintiana. E o Mateuzinho, hein, gente? Se consagra aí como lateral direito titular do Corinthians, né? Graças à boa performance que ele fez no último jogo, essa posição acaba não sendo mais prioridade nos reforços, né? Tem aí essa informação, né? Com isso, o Timão ainda tem interesse aí em contratar um atacante, né? E também um meio-campista, né? Lateral agora acaba não sendo mais uma prioridade, né? Já que, no caso, lateral direito não é mais prioridade, né? O Timão ainda pode ir atrás de um esquerdo se quiser, mas eu ainda acho que ainda seria trazer, né? Até para ter um banco forte, né? Porque o time não tem um banco forte no momento, né? A titularidade ele jogou muito bem contra o Palmeiras, mas o banco de reservas aí ainda dá para melhorar muito, ao meu ver, tá, Fiel? Mas comentei a tua opinião, que é muito importante, e vai, Corinthians.